Aula 3 começando e agora chegou a hora de um exercício que vai te ajudar muito em você analisar a sua comunicação. Então, olha só, preste bastante atenção, esse exercício está disponibilizado para você aqui nesse Pocket e é um exercício de muita importância, porque eu costumo falar que ele é uma fotografia da sua comunicação. Vamos lá? Vamos começar? Então, olha só. Você vai encontrar aí uma roda, né, um círculo, com várias fatias de pizza. Tá vendo aí? Então, você tem uma fatia de pizza chamada empatia, escuta ativa, olho no olho, postura e apresentação. Tá conseguindo acompanhar? Achou? Encontrou esse exercício? Então, vamos começá-lo. Olha só, como que você vai fazer essa atividade? Primeiro, você está vendo que aí tem uns pontilhados dentro do círculo? Cada pontilhado desse é um grau de avaliação que você vai dar, de 0 a 10, tá? Então, se você, por exemplo, vai dar uma nota 6, 7, 8, que seja, naquilo que você está avaliando, naquela fatia de pizza que você está avaliando, você vai colorir. Você vai lá no tracejado número 6 ou número 8, né? A nota que você está dando e vai colorir aquela faixa de pizza ali, ok? Quando você terminar o exercício, você vai ver que o seu círculo, ele tem fatias de pizzas com 8, 9, 6, 4, 5, né? Ele vai estar bem sortido ali, vários tamanhos de pedaço de pizza dentro do mesmo círculo. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício e começar a identificar de forma mais pontual e assertiva quais são os pontos de melhoria na sua comunicação. Vamos começar pela fatia de pizza chamada empatia. Elaine, o que é empatia? Vamos lá. Muita gente fala que empatia é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Só que não é isso. Empatia é você conseguir fazer uma leitura do outro ao ponto de entender o que ele precisa e o que ele quer, o que ele espera. Que é se colocar no lugar dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vai ajudar alguém, mas aquela ajuda não é necessariamente a ajuda que aquela pessoa precisa naquele exato momento. Faz sentido para você? Então, primeiro, alinhe isso de você para você mesmo, tá? O que é empatia e o quanto você tem exercitado a sua empatia. Elaine, como que eu sei se eu estou exercitando a minha empatia ou não? Vamos pegar aqui um exemplo bem simplório para você entender, tá? Vamos lá. Assuntos triviais do dia a dia. A pia cheia de louça, o quarto bagunçado, que mais, gente? Vamos pensar aqui. Coisas triviais do dia a dia, as coisas fora do lugar. Isso desperta o que em você? Desperta uma irritação tão grande que você não consegue controlar e começa a disparar para o outro palavras ou gestos ou comportamentos de irritabilidade? Aí vem a questão, né? Elaine, mas isso é um assunto tão trivial que todo mundo passa por isso e tudo. Mas eu quero deixar bem claro para você que eu estou usando isso como um exemplo bem simplório para a gente exercitar essa compreensão sobre empatia, tá bom? E aí, acontece uma situação como essa. Aonde mora a empatia nisso? É porque muitas vezes a gente chega em casa, principalmente quem é mulher, mãe, né? Enfim, tem um cenário meio assim, muito atarefado. E quando acontece esse tipo de situação, o que acontece? A gente dá aquela esbravejada e esquece de perguntar para a pessoa: por que você não conseguiu fazer isso? Ao invés de fazer essa pergunta, o ser humano tem a tendência de fazer o quê? De atacar, né? Então você vai lá e fala: você não fez, e isso está fora do lugar e tal, e começa a atacar. Então eu quero que você observe qual é o comportamento que você tem no seu dia a dia
em coisas bem simplórias, parecidas com essa que eu trouxe para você como exemplo, tá? E aí depois você vai desenvolvendo ainda mais essa empatia e começa a lançar um olhar com outras perspectivas. Conseguiu pegar? Espero que sim, tá bom? Então, qual é a nota que você dá para o seu nível de empatia todos os dias? Coloca aí a nota e já aproveita para colorir aí o pedaço de pizza empatia, ok? Vamos para o próximo. Escuta ativa. Escutar mais. E aqui você vai fazer uma avaliação também, uma autoavaliação sobre a sua capacidade de ouvir as outras pessoas até que elas terminem de falar aquilo que ela está falando. Você consegue fazer isso? Você já tentou fazer isso alguma vez no seu dia a dia? Ouvir as pessoas até elas terminarem. Por que, Elaine, você está trazendo esse assunto? Porque geralmente as pessoas começam a falar e são interrompidas, porque quem está recebendo a mensagem dá um corte nela. Acha que entendeu o assunto e já quer cortar para responder, para resolver, né? E provoca ali aquele... Lá na minha terra nós chamamos de destempero na comunicação. Então a escuta ativa é uma das coisas mais importantes dentro de uma comunicação. E quando a gente fala de escuta ativa, não é só ouvir por ouvir, não. É ouvir com o seu cérebro. Ou seja, processar aquela informação, compreender aquela informação. De que forma você vai fazer isso? Respondendo à seguinte pergunta. Você está ouvindo as pessoas para entender ou para responder aquilo que ela está falando? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai conseguir fazer a avaliação dessa sua fatia de pizza. Escuta ativa. Qual é a nota que você dá para essa característica sua? Definiu a nota de 0 a 10? É nota 6, nota 8, nota 9? Coloca aí a sua nota. Tudo bem? E vamos aí para o nosso próximo pedaço de pizza, que é olho no olho. Quando eu falo olho no olho, as pessoas, algumas pessoas, né, acham que a pessoa tem que ficar ali olhando no olho da outra pessoa, vidrada, e não é isso, tá? Olho no olho é quando você está conversando com alguém e quer transmitir para ela confiança, que ela tenha confiança naquilo que você está dizendo para ela. Então, por exemplo, você está dizendo para alguém que gosta muito dela, você está dizendo para alguém que confia, que gostou da atitude dela em determinada situação. E quando você faz isso olhando para outro lado de qualquer jeito, é diferente de quando você olha no olho da pessoa e diz para ela: eu gostei muito de X situação que aconteceu. Faça o teste e depois faça uma avaliação para você aí definir por si só se vale a pena ou não fazer isso, tá? Olho no olho, de 0 a 10, qual a nota que você dá? Vamos lá? Próxima fatia de pizza, postura e posicionamento. Elaine, eu nunca olhei isso, não sei nem por onde que começa, me dá um help aqui. Postura, gente, corpo, né? Como que você anda? Você anda cabisbaixo, queixo muito baixo, ou de repente queixo muito para cima, né? Assim. Quando você vê alguém com um queixo muito elevado, qual é a percepção que você tem daquela pessoa? Soberba, prepotente, né? Que passa por cima dos outros. E qual a percepção que você tem quando você vê alguém de queixo muito baixo? E principalmente de ombros caídos? Que é uma pessoa introspectiva, tímida, retraída, de repente passando por alguma situação. Então, qual é a postura corporal que você está adotando no seu dia a dia? E posicionamento é a sua capacidade de colocar limites nas outras pessoas. Porque alguém te fere uma única vez e ela só vai te ferir a segunda vez se você permitir.
Porque dentro dessa questão do posicionamento, existe a inteligência emocional e a sua inteligência analítica, que precisam ser desenvolvidos para você lapidar isso. Então, coloca aí, qual é a nota que você dá para você de 0 a 10, para a sua postura e o seu posicionamento. Beleza? Colocou? Vamos partir para o próximo, clareza. Aqui, nessa parte da roda da comunicação, a gente vai abordar muito mais assuntos sobre comunicação verbal, que é como você fala, como você verbaliza, tá? Essas outras fatias de pizzas que a gente falou aqui agora, tem a ver com a sua comunicação não verbal. Vamos lá. Fatia de pizza da clareza. Qual é a nota que você dá? Como que você sabe se você tem clareza na sua comunicação verbal ou não? Quando você fala algo para alguém, você tem que ficar repetindo, explicando e reexplicando? Ou não, você fala e a pessoa já entendeu. Se você tem essa experiência de falar com as pessoas e as pessoas voltarem, ficar confirmando e confirmando, possivelmente aí precisa de uma melhoria na sua clareza na comunicação verbal, ok? Então, qual é o nível de clareza que você tem na sua comunicação? De 0 a 10, coloque a sua nota. Beleza? Vamos lá para o próximo, vocabulário. Eu não sei se você já observou, mas a gente vem tendo dificuldades, não todos, né? Eu sei que existem exceções, mas de um modo geral a gente vem tendo dificuldades com palavras. E quando você conversa com alguém e aquela pessoa fica faltando palavras para expor alguma ideia, aquela pessoa não consegue concatenar ideias, concatenar palavras e criar ali uma frase, criar não tem aquela capacidade de expor o que está aqui dentro da cabeça dela, porque faltam palavras. Ela não consegue colocar ali todas as palavras para emitir a mensagem que ela está querendo. Então, eu quero perguntar para você, qual é a riqueza de vocabulário que você tem? Você tem dificuldade em trazer palavras novas no seu dia a dia ou você tem facilidade? E aí a resposta para essa pergunta é a nota que você vai dar aí, de 0 a 10. Qual é o nível de riqueza de vocabulário que você tem no seu dia a dia? Você pode achar que isso não tem importância, mas tem grande importância, tá? Porque as palavras que você falam muito sobre quem você é. Então você precisa ter uma observância especial sobre isso. A nossa próxima fatia de pizza é a nossa dicção. Elaine, o que é dicção? É a nossa capacidade de falar as palavras inteiras numa frase longa, sem precisar cortar essas palavras. Lá em Minas, o povo mineiro engole sílabas, né? É tradição do mineiro fazer isso. E aí, eu gosto de usar esse exemplo porque fica mais fácil de quem está aí do outro lado entender, tá? Então, qual é a sua capacidade de pronunciar as palavras em frases grandes, pronunciar essas palavras por inteiro durante toda a frase? De 0 a 10, qual a nota você dá para você com a sua dicção? Ok? E agora a gente vai para a nossa entonação de voz. Você é a pessoa que fala muito baixinho, muito alto, muito grave ou muito agudo? A sua voz está sendo uma voz agradável de ser ouvida? Você já parou para observar que quando a gente está numa ligação ao telefone, a nossa voz ela fica diferente? E aí quando você fala muito rápido pelo telefone, a pessoa do outro lado possivelmente não vai entender o que você está falando, porque existe esse delay na ligação. Então, a entonação vai te ajudar a resolver isso, tá bom? Você vai observar aí a sua entonação de voz, o seu volume de voz e a qualidade da voz que está saindo das suas cordas vocais, vamos dizer assim.
De 0 a 10, como está a sua entonação? Qual é a qualidade de entonação de voz que você está dando? Você é a pessoa que fala muito baixo? Você é a pessoa que fala mais ou menos? Você é a pessoa que fala muito alto? Então, observe isso e coloque a sua nota. De 0 a 10, qual a nota que você dá? Eu te encontro na próxima aula para a gente continuar a linha de raciocínio deste exercício. Estou te esperando lá.